Sim. Ah, até o Guilherme tá aí, Guilherme, não sabia. A gente falou agora há Tá. pouco no Tudo WhatsApp. bom, Celso? Tudo bom, gente? Boa noite. Joia. Na área. Bom, pessoal, eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre isso aí. Você já deve ter ouvido falar disso aí, que é chamado de PBS ou PBIS, né? Isso é o Positive Behavior Support. Então eu tenho aqui Positive Behavior Intervention and Support. Esse é o título em inglês. E embaixo tá Sistema de Apoio Comportamental Escolar. Eu vou explicar para vocês por que tá esse nome, assim, que se eu fosse fazer uma tradução direta, não seria essa tradução, né? Seria um pouco diferente. Pois bem, esse sistema é um sistema que tem nos Estados Unidos, ele surgiu nos Estados Unidos, já vou falar já um pouco dele, e lá havia, antes dele, uma série de intervenções que elas eram baseadas principalmente em punição e reforço negativo. E isso estava sendo combatido do ponto de vista político, do ponto de vista pedagógico, havia um grande movimento lá nesse sentido, né, de mudar o curso da educação, e aí a proposta era, portanto, que fosse uma avaliação mais positiva. E aí essa avaliação mais positiva ganhou esse nome, Positive Behavior Support, essa intervenção mais positiva. Mas não tem a ver com reforço positivo, tem a ver com essa palavra no seu sentido de senso comum, positivo de bom, de uma coisa bacana, de uma coisa que fosse bem recebida, que fosse gostosa para as pessoas, né? Então esse é o sentido de positivo. Só que no Brasil não tem essa mesma história, essa história de intervenção nesta área que tivesse essa base, né? Nós tínhamos, de fato, uma educação que era muito aversiva, inclusive incluindo com punições físicas, mas isso já não é mais justificável já há muitas décadas no Brasil. Então, não é uma sucessão direta disso. De modo que, quando nós fomos fazer a tradução, nós optamos por mudar o nome e colocar Sistema de Apoio Comportamental Escolar só. Até porque, em português, a tradução direta ficaria muito estranha. Tipo assim, intervenção e apoio comportamental positivo. Não é um nome próprio, como é no inglês, né? Positive Behavior Intervention and Support. Então, a gente fez essa opção. Nós submetemos esses dias um artigo científico aqui no Brasil, explicando um pouco o PBIS. Fomos eu, o Felipe Lemos, ele é o primeiro autor, e duas autoras, uma autora brasileira, que é a Maria Paula, que mora nos Estados Unidos, atua lá. Portanto, a produção dela já foi em inglês, e da Catherine Jessel, que também atua nos Estados Unidos, a americana, né? Então, a gente fez a tradução da parte delas. E aí nós fizemos, os autores brasileiros fizeram essa opção por essa pequena alteração aí, tá? A maioria, eu acho que todos aqui já devem, não sei, mas a maioria de quem vai assistir me conhece. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou membro da Lunaba, fiz meu doutorado em educação, fiz o pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFSCar, sou professor da especialização em ABA do CBIF Miami, professor da psicopedagogia inclusiva da UFSCar, especialização, né? E sou autor desses livros que estão aí, Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, e do Crítica à Pseudociência na Educação Especial. Bom, as coisas que eu vou falar aqui, para vocês depois terem mais facilmente acesso, para quem quiser, como eu disse, acho que é o primeiro texto que vai sair em português, esse que nós submetemos, mas esse texto em inglês, ele é muito bom, é um livro que tem, assim, de maneira bem didática, todos os elementos fundamentais que eu vou trabalhar aqui, né? É o Handbook of Positive Behavior Support. Handbook é manual, então ele é de fato manual, ele é um livro muito didático, muito claro, tem um capítulo para cada coisa. Os autores que estão aí, Saylor, Dunlap, Suga e Horner, estão entre alguns entre os fundadores do PBS, incluindo aqui, quem não está aqui, que é o Carr, né? Mas são autores muito importantes da construção do PBS, portanto, são autores que têm uma representatividade importante na área, tá? Existem muitas outras obras muito legais, vocês vão achar, se vocês procurarem só com esse nome, se vocês procurarem na Amazon, qualquer lugar que vocês procurarem, vocês vão achar bastante coisa legal. Mas eu acho que esse aqui é um trabalho bem didático, fácil para nós. Pois bem, então nós colocamos
Sistema de Apoio Comportamental Escolar, e aí a sigla fica SASE, né? E aí, a primeira coisa aqui é que, eventualmente, vocês vão achar o nome PBS ou PBIS. PBS é Positive Behavior Support e PBIS é Positive Behavior Intervention and Support. O primeiro nome é PBS. Tá? Esse é o primeiro nome, é o que surgiu nesse momento histórico de substituição dessas coisas, esses procedimentos mais aversivos. Mas lá nos Estados Unidos foi incorporado na legislação. Então lá tem o IDEA Act, que é o ato de pessoas com deficiência, né? A lei. Então lá está escrito PBIS, né? O PBIS. Então esse nome aí, é a mesma coisa, mas PBS é um nome mais genérico e PBIS é um nome mais específico daquele tipo de organização. Então, vocês vão encontrar na literatura tanto um nome quanto o outro, depende de qual a ênfase que o autor quer dar, tá? E aí a gente vai usar aqui SASE, que é essa sigla que a gente usou em português. Pois bem, existem 4 fatores-chave para a gente entender o que é o PBIS, ok? 4 fatores constituintes. O primeiro que ele é um conjunto de estratégias nascidas da análise do comportamento aplicada para problemas de comportamento na escola. Quando os autores eles eram analistas do comportamento que estavam pensando nos princípios comportamentais e criaram esse modelo. Tem um artigo deles posterior, né, acho que da década de 90, dos anos 2000, que eles vão colocar a seguinte questão: seria PBS igual a ABA? A mesma coisa naquele contexto? Eles vão dizer não. A ABA é um campo científico, a ciência, PBS é baseado em ABA, mas PBS é um modelo que recebe também intervenções que são pesquisadas com outras perspectivas teóricas hoje, tá? Portanto, ela tem essa origem, mas ela ganhou força própria, digamos assim, ganhou um campo próprio. Tem, inclusive, um journal, né, uma revista científica, só de PBS, né? Então, ela é uma área hoje muito forte de maneira independente, ainda que a maioria dos procedimentos, de fato, continuem sendo advindos da ABA. Segundo aspecto aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Eu não sei como é que vocês organizam aqui a dinâmica. Se eu falo, depois vocês perguntam, ou se vocês perguntam quando eu falo, colocam no chat. Como é que é, Lili? Olha, geralmente o palestrante apresenta tudo, né? O formador, e nos últimos minutinhos, como você faz na live, né? Abre para as perguntas. Okay. Tá bem. Segunda questão. Esses problemas de comportamento abrangem todos os estudantes, ou seja, não é uma intervenção para pessoa com deficiência. Não é uma intervenção para aluno problema. É uma intervenção para a escola. Para toda a escola. Não tem um espaço na escola que fique fora de uma intervenção SASE aqui, né? Portanto, ela tem que abarcar todos os estudantes. E aí ela vai trabalhar na esfera da prevenção e na esfera da remediação quando isso é necessário, né? Ou seja, quando a gente chega nesse ponto. Portanto, nós não estamos falando aqui de educação especial, nós estamos falando de educação, e aí nós temos níveis de implementação, esses níveis vão atingir até a educação especial. Terceiro ponto, né? Ele é incorporado à legislação estadunidense como um requisito da organização escolar. Então, dentro do IDEA Act e outras legislações, eles vão estipular o PBS e aí isso vai fazer parte de todo o sistema educacional. Isso eu estou falando em nível federal. Os Estados Unidos ele é muito organizado por meio de legislação estadual, mas o PBIS, você pode ter especificações nos vários estados, tem vários estados que tem, mas ele é estipulado em nível nacional, né? Porque você tem a questão do problema de comportamento como um problema muito grave. Aqui ele é um problema grave, lá também era mais do que mas ainda é, né? E aí eles estabeleceram isso de uma maneira universal. Quarto, faz parte de estratégias escolares multinível. O que quer dizer? Não é para vender Herbalife, não. É porque você tem tanto esse aqui como o RTI, o modelo de resposta e intervenção, que são modelos adotados assim, grande parte do mundo, que eles têm, como eu disse, né, eles têm uma esfera em que eles abarcam todo mundo, e você tem esferas que abarcam diferentes grupos de pessoas, incluindo aí pessoas com deficiência lá na ponta no nível 3. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então isso aqui Vocês não conseguem ver isso aqui. Vou botar no outro aqui.
Isso aqui é do livro, tá? Tem aqui a referência embaixo e ele está no livro. Essa imagem que está no livro, só que está em inglês. Eu só traduzi. E aí é o seguinte, você tem basicamente 2 sistemas que correm paralelos, tá? E aí eu coloquei, fiz a tradução, construindo sistemas escolares globais para o sucesso do estudante, ou seja, não é especificamente olhando só para a educação especial. Nós temos, portanto, um modelo que é piramidal e você tem 3 níveis. Esses níveis, eles vão abarcar, em geral, um número aproximado de estudantes, um percentual. Não quer dizer necessariamente que é uma cota, que tem que ser aquela quantidade, e aquela quantidade vai ser atendida. Mas, em geral, aproximadamente essa quantidade que a gente dá conta. No nível que a gente chama de universal ou global, a gente tem alguma coisa em torno de 80% a 90% de estudantes em geral, né? Então, nesse aqui é um sistema acadêmico, que é o modelo de resposta à intervenção, RTI, Response to Intervention, e aqui é o modelo comportamental, que é o PBAS, né, o SAS. Então, aqui, nesse nível universal, no campo acadêmico, é para todos os estudantes, ele é preventivo e proativo. Ou seja, você vai evitar que o indivíduo caminhe para uma situação de fracasso escolar. E aqui é a mesma coisa. Essas intervenções universais, que aí você tem todas as configurações que você faz para todos os estudantes e é preventivo e proativo. Então, aqui é para evitar que o aluno tenha problema de comportamento. É o nível 1. E aí nós temos aqui o nível 2. O nível 2, no sistema acadêmico, ele tem um grupo-alvo. Então, ele tem um grupo e eu vou fazer uma pequena intervenção. Então, alguns estudantes que estão em risco de fracasso escolar, é um grupo de alta eficiência, é um grupo de pouquíssimas pessoas, de 3 a 5 pessoas, e é uma resposta rápida a um problema acadêmico. Então, por exemplo, o indivíduo não detém uma certa habilidade que é fundamental para ele caminhar, ele vai lá, aprende aquela habilidade. A mesma coisa aqui no contexto de problema de comportamento. É um grupo-alvo, alguns estudantes que estão em risco, ou seja, os estudantes que começaram a apresentar problema de comportamento, ou têm alguma situação de risco que a gente já identificou, mas o problema de comportamento em si ainda eventualmente não aconteceu, e é um grupo também de alta eficiência, uma intervenção de alta eficiência e uma resposta rápida a um problema de comportamento antes dele agravar. E nós temos algumas pessoas que, em geral, está em torno de 1 a 5%, em que, do ponto de vista acadêmico, a gente vai fazer uma intervenção individual, baseada na avaliação daquele indivíduo em particular, e é de alta intensidade, ou seja, eu posso precisar de mais horas, de mais profissionais e tal. Então, isso aqui a gente chama de educação especial, certo? E aqui, no campo comportamental, é a mesma coisa. Vamos lá. Eu tenho estudantes individuais, eu vou olhar para esse indivíduo, a intervenção vai ser individual. Aqui não, aqui a intervenção é em grupo. Não é uma intervenção diferente para a pessoa A, B e C, é a mesma. Aqui não. No 1, cada indivíduo eu vou desenhar a intervenção. E é baseado na avaliação funcional, né? Então, é imprescindível a avaliação funcional. E ele é intenso e tem procedimentos duráveis, né? Procedimentos que são na verdade, são procedimentos que duram no tempo, não são procedimentos que você vai colocar hoje e vai terminar amanhã. Eles têm uma durabilidade maior, né? Em termos de implementação. Depois eu vou voltar para esse mesmo gráfico aqui, depois que eu falar algumas coisas, tá? Bom, quais são os 4 fatores chaves aqui do SAS, né? Primeiro, aplicação de dados validados de pesquisa de ciência do comportamento. Como eu disse, esse nome, ciência do comportamento, ele não é uma expressão utilizada só para análise do comportamento aplicada. Ela é uma expressão que, a depender do contexto, é utilizada para outras pesquisas que se debruçam sobre o comportamento humano. Selma, né? licença um pouquinho, se você puder me ajudar, tá? Quem é que é o microfone, ou quem puder, por favor, deixa seus microfones desligados, por favor, tá bom? É que eu não consigo mais. Deixa eu tentar ver aqui também. Já foi, né? Tá. Beleza. Agora tem que aparecer de novo. Bom, vamos lá. Então, vai se aplicar aqui dados validados de pesquisa em ciência do comportamento. Então, continua aberto, né?
Laila. Agora é a Laila. Então, é assim, eu tenho uma pesquisa, por exemplo, que é baseado no referencial da TCC, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. É uma ciência do comportamento, é científico, é uma coisa de qualidade, né? É uma pesquisa bem feita. E aí a gente pode utilizar esse dado. Uma outra pesquisa baseada num outro referencial científico, ou às vezes nem tem um referencial teórico muito claro, mas se o dado é um bom dado, ele é validado por aquela pesquisa científica, a gente pode utilizar independentemente da origem teórica. Não faz sentido fazer esse tipo de seleção, porque se não usou o conceito de reforço, eu não vou usar, né? Não é essa a ideia. Próximo elemento. Integração de múltiplos elementos de intervenção para fornecer um apoio prático e ecologicamente válido. Se a gente vai falar em termos de intervenção escolar para comportamento problema, nós não podemos pensar num tipo só de intervenção. Ela pode ser de inúmeras diferentes naturezas. Então, nós podemos ter uma intervenção ali que diz respeito a serviço social, uma outra que diz respeito a medidas disciplinares, um outro que diz respeito à reorganização das salas, né? Eu preciso olhar para a dinâmica da escola. Então, precisa ser ecologicamente válido. Eu posso fazer uma descrição para você comportamental, de princípios comportamentais, que faz todo sentido. Vou te dar um exemplo. Eu posso dizer assim para você, olha, se um aluno está emitindo um comportamento problema e esse comportamento tem a função de atenção, você deixa o comportamento de extinção. Tá bom, mas como é que você faz isso em sala de aula? Sendo que você tem 30 outros alunos que podem dar atenção, independentemente de você dar. Então, eu tenho que pensar em termos contextuais, que valem para aquele ambiente. Não adianta eu oferecer para as pessoas um conhecimento que é baseado em pesquisa básica. Ela precisa ser baseada numa pesquisa que seja aplicada e que tenha sustentabilidade. Eu posso dizer assim, por exemplo, em algum contexto, não, você tem que pôr 4 profissionais nesse contexto. Sim, mas eu consigo colocar 4 profissionais nesse contexto? Se não, então essa não é uma solução prática, não é uma solução ecologicamente válida para aquele contexto, tá? Próximo, compromisso com resultados substanciais e duradouros em termos de estilo de vida. A descrição que eles fazem disso aí é uma coisa que me chamou a atenção, essa expressão, e aí eu fui ler o que eles queriam dizer com isso. Então, imagina, por exemplo, só para a gente tomar uma discussão que nós estamos tendo aqui no Brasil. Imagina que a gente for pensar, por exemplo, em termos de escola militar. Você está falando de uma mudança cívico-militar, né? De uma mudança em termos de estilo de vida, de qualidade de vida e de estilo de vida, que é muito distinta, que está fora do escopo do PBS. Né? O PBS tem que trabalhar, o SASSI tem que trabalhar com um modelo de estilo de vida que está colocado naquele contexto. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem, por exemplo, a descrição da educação chinesa, disciplina impecável, mas não tem nada a ver com o estilo de vida que a gente tem no Ocidente, no Brasil, muito menos. Né? Então, esse é o tipo de coisa que seria irreal o SASSI propor. Ele propõe, chega lá, não acontece, porque nós estamos falando de uma mudança de estilo de vida muito radical. Ainda que acontecesse, seria impróprio, seria uma introdução imprópria, né? E, portanto, não é admissível nesse modelo. Próximo, implementação de apoios em sistemas organizacionais que facilitem efeitos sustentados. Ou seja, isso aqui não dá para uma pessoa individualmente implementar. Eu sou não sei o que na minha escola e eu quero implementar aqui. Não dá. Ela é uma implementação que é sistêmica. É claro que a liderança, principalmente o diretor da escola, ele é muito, muito relevante nesse processo. Né? Quem é de escola sabe que, apesar de, no papel, o diretor ele ter uma autoridade muito limitada, ele tem um efeito sobre o clima da escola que é impressionante. Quando um diretor quer uma coisa, ele quer fazer uma coisa, ele é uma liderança ali competente naquele contexto, ele realmente consegue engajar. E se ele não quer também, é um problema. Então, a gente não pode ter um profissional ou outro, o coordenador, isso é um projeto do coordenador, não dá para ser isso. Ele é um projeto da escola ou ele não é um projeto da escola. Né? E aí o projeto da escola precisa envolver a direção, precisa envolver a coordenação. Aliás, dificilmente isso vai acontecer sem que haja uma determinação
da Secretaria Municipal, no caso do Brasil, né? Porque nos Estados Unidos, o modelo de escola é muito diferente. A escola tem muito mais autonomia que no Brasil. Então, no Brasil, a escola está muito mais vinculada à secretaria da rede, né, estadual ou municipal, do que em outros contextos. Tem município que é mais, por exemplo, municípios em que o diretor é nomeado pelo prefeito, né, como o município de São Sebastião, por exemplo. E tem município que é menos, ou estado que é menos, principalmente onde o diretor ele é ou ele passa por um processo eleitoral, que hoje já é muito mais incomum, ou quando ele faz concurso. Mas ainda assim, em todos os casos, o ideal é que seja uma determinação do sistema, da rede, porque senão dificilmente aquilo vai acontecer. A rede não necessariamente tem que implementar em toda a rede, porque o acontecimento do PBS é dentro da escola. Então, uma rede, por exemplo, uma rede municipal de um município, ele pode determinar que aquela escola é uma escola piloto para a implementação daquele sistema, né? Mas dificilmente isso vai acontecer a despeito da escola. Bom, e aí eu vou falar aqui de algumas diretrizes. Eu falei dos 4 aspectos-chave, falei de 4 características lá que eu tinha pontuado, 4 aspectos-chave, e agora eu vou falar de 4 características, 4 diretrizes para quem for implementar, né, organizar a implementação de um SASS, tá? Primeiro, uma das principais bases do processo é o uso de avaliação funcional do comportamento. Eu já falei em vários contextos, né, que eu fiz uma postagem sobre quais eram as formações que os professores dos Estados Unidos mais tinham, professores da rede pública, né? Primeiro, era a instrução direta, que é o procedimento com melhor evidência para a educação especial em geral, né? Segundo, era a avaliação funcional do comportamento. Essa avaliação ela é feita num sentido mais amplo, e também é feito no sentido estrito. O que é o sentido amplo? Assim, eu vou olhar para a sala de aula e vou perguntar assim, por exemplo, quais são os potenciais nessa sala de aula reforçadores de um comportamento problema. Então eu vou utilizar esse princípio da avaliação funcional do comportamento para fazer previsões sobre isso, para entender quais são os, por exemplo, quando eu digo assim, um aluno emite um comportamento problema e outros alunos dão atenção, eu não estou falando de alguém em especial, eu estou falando que, em geral, isso acontece na sala de aula, né? Portanto, eu estou usando a avaliação funcional para uma análise mais ampla. Eu me lembro que na escola que eu dava aula, na Henrique Botelho, tinha uma inspetora, que era a Val, ela era minha aluna da faculdade de pedagogia, a gente trabalhava junto na escola. Quando qualquer aluno que emitisse um comportamento de problema, que saísse da sala, ela ia lá da sala até a direção, falando para ele, não parava de falar um instante. Ou seja, é uma situação sistêmica ali da escola, só tinha ela de inspetora naquele momento, né? Porque é uma escola que tinha 2 períodos, escola pequena, mas é uma situação sistêmica que a gente fazendo uma avaliação funcional, a gente está vendo que está sendo entregue uma consequência ali. Não estou falando de um aluno específico. É claro que quando eu tenho um aluno específico que chega lá no nível 3, eu também faço análise funcional dele, né? Aí é um procedimento de nível 3. Mas aqui eu também vou olhar para as contingências gerais da escola para poder entender quais são essas avaliações, quais são essas funções. Segunda diretriz. Portanto, a gente precisa dominar a avaliação funcional, precisa dominar teoricamente e precisa dominar procedimentos de análise funcional individualizados, né? Existem vários desses procedimentos. O Felipe Lemos, principalmente, tem trazido muito para o Brasil um desses procedimentos que é o ISCA, que é o que hoje está mais acontecendo pesquisa em escola, né? Tem muitas pesquisas acontecendo de treinamento de professores e de implementação em escola, porque ele é rápido, é um procedimento rápido, é um procedimento seguro, ético, então tem algumas vantagens interessantes. Segunda diretriz, prevenção de comportamento problema enquanto o ambiente é reorganizado. Então, imagina o seguinte, que a gente vai começar a implementar um PBIS e eu sei dessas coisas que estão acontecendo. Então, eu vou reorganizar o ambiente para evitar que o comportamento problema sequer aconteça, né? Que ele deixe de acontecer. Eu posso intervir no caso concreto, quando ele acontecer, mas eu vou reorganizar as coisas para evitar que ele venha a acontecer, né? Então, vamos dar um exemplo, enquanto eu estou ensinando para o indivíduo. Vamos imaginar um indivíduo
que ele tem um comportamento problema e eu avalio que aquele comportamento problema tem a função de esquiva, ou seja, ele se comporta para se livrar de uma certa atividade que eu organizo ali, certo? Bom, e aí eu vou fazer uma implementação para ensiná-lo a outros comportamentos, né? A ficar em sala de aula, a fazer atividade, a dar atividade, etc. e tal. Mas enquanto isso, eu sabendo que ele se comporta por esquiva, eu vou criar certos mecanismos para que antes dele ter qualquer comportamento de problema, ele possa sair da sala. Por exemplo, priorizando a implementação de um treino de comunicação funcional, ou seja, quando ele quer sair de sala, eu ensino ele a pedir, ao invés de eu segurar ele na sala mais tempo. Eu vou chegar nisso, eu vou chegar a ensiná-lo a ficar na sala, mas a minha prioridade é evitar o comportamento de problema. Terceiro. Tem um aberto aí. Agora. Já tem aqui, achei. Peraí. Contei todos. Bom, terceiro, instrução direta dos comportamentos desejáveis, especialmente daqueles que direcionam o indivíduo às mesmas consequências reforçadoras que os inadequados. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, o indivíduo ele quer sair da sala, ele está se comportando para sair da sala, para evitar a lição, e ele está se comportando de uma maneira inapropriada para isso. Então, eu vou dar instrução direta para dizer qual o comportamento que é desejável. Muitas vezes, dentro da escola, a gente pressupõe que os estudantes devem saber quais são os comportamentos que são adequados. E aqui a pressuposição do SASSI não, eles não necessariamente, eu tenho que fazer essa instrução direta, e eu tenho que comunicar diretamente isso, né, de uma maneira bastante clara, quais são os comportamentos que a gente deseja que eles emitam. Isso, tem várias pesquisas sobre isso, né? Eventualmente você pode construir esse conjunto de regras com os próprios estudantes, tem várias coisas que apontam nesse sentido como positivo, mas essas regras precisam estar claras. As consequências precisam estar claras também. Quais são as consequências, quais são as expectativas, né? Quarta diretriz, organizar um ambiente de modo a reforçar comportamentos adequados, evite reforçar inadequados e, se apropriado, proveja outras consequências a eles. Isso aqui para quem já está na área, são coisas óbvias, né? Eu sempre dou um exemplo, quando eu falo de professor, eu dou o seguinte exemplo. Se o aluno, se espera que o aluno sente na cadeira. Se ele não sentar, se ele ficar em pé ao lado da cadeira, o professor briga com ele, ralha, dá uma bronca. E aí, ou seja, ele emite o comportamento, que é ficar em pé ao invés de sentado, e aí você dá uma consequência que é desvantajosa para aquele comportamento, para fugir da bronca, ele senta. Então, quando ele senta, ele evita que você continue dando bronca, né? Ele se livra, ele se esquiva, ele foge. Se o aluno, ao invés de ficar do lado, ele deita no chão, o professor dá uma bronca. Ou seja, ele emite o comportamento de deitar, o professor dá uma consequência que é desvantajosa, ele, para evitar de continuar tendo acesso com aquela bronca, ele senta. Então, ele foge, né, da bronca. Se o aluno sobe e fica em pé em cima da carteira, o professor dá uma bronca. E aí o aluno foge dessa bronca sentando. Ele se livra dessa bronca, né? Sentando. Aí ele se livra. Só que, e se o aluno senta na cadeira, o que faz o professor? Nada. Porque nós aprendemos na faculdade que comportamento vem de dentro. Eu não posso oferecer uma consequência externa a um comportamento, porque ele tem que vir de dentro. Só que não existe comportamento vindo de dentro, né? E aí a diretriz do SASSI você organiza um ambiente para que o ambiente proveja consequências vantajosas, isso que seria o reforçador, consequência vantajosa que mantém o comportamento acontecendo, para os comportamentos adequados. E o comportamento inadequado, você não provê consequências vantajosas, ou você reorganiza o ambiente para evitar que elas sejam providas, né? Então, vou voltar ao exemplo aqui que eu dei da inspetora lá. Vamos supor que para algum estudante, e seguramente era para muitos estudantes, a atenção era muito reforçadora, ela é muito vantajosa, porque são pessoas que eventualmente em alguma situação estão privadas de atenção,
para esses indivíduos, quando eles cometiam um comportamento muito inadequado, elas saíam da sala e elas tinham acesso a uma caminhada de conversa e consolação. Então, o que estava acontecendo? O ambiente estava organizado para fornecer reforçador para aquele indivíduo quando ele se comportava de maneira inadequada. Então, nós deveríamos reorganizar o ambiente para que isso não acontecesse mais. Porque esse indivíduo está sendo prejudicado à medida que esse comportamento dele está sendo reforçado, e toda hora ele se comporta para sair de sala, isso prejudica o aprendizado, prejudica as relações sociais, prejudica o relacionamento dele com a equipe, com todo mundo, né? Então, essa é a ideia principal aqui. Citando só um exemplo, né? Então, voltando aqui ao modelo piramidal, ao modelo multinível aqui para vocês verem. Então, assim, nós temos um conjunto de intervenções que são universais, que eu vou fazer para todos os alunos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo. Eu vou organizar o ambiente para que a inspetora não fique batendo papo com todo mundo quando sai da sala. Eu vou organizar para evitar que eu, como professor, dê atenção toda hora para os comportamentos mais inadequados. Eu vou organizar de modo que, quando o comportamento adequado acontecer, eu vou reforçar, vou dar consequência vantajosa. Ou seja, se tiver comportamento adequado acontecendo, eu vou criar possibilidades para esses alunos terem acesso a reforçadores, né? Eu vou fazer uma série de coisas ali. Eu vou, por exemplo, aqui entra questões acadêmicas também. Então, vou dar um exemplo. Você criar atividades variadas para que os alunos escolham a atividade. Em vez de eu ter uma atividade sobre aquela matéria, eu tenho 3 atividades, às vezes com a mesma habilidade, eu digo, escolham qualquer uma das 3. Isso, por exemplo, é um tipo de procedimento que tem evidência tanto para melhorar o aprendizado acadêmico, quanto para reduzir comportamento problema. Né? Então, eles escolhem. Ou eu tenho 3 atividades, as 3 precisam ser feitas, eu digo, escolham a ordem que vocês querem fazer. Então, quanto mais escolhas eu der, sem sacrificar o desenvolvimento das habilidades, tanto melhor o problema de comportamento. Se eu tiver mais previsibilidade sobre o que vai acontecer, sobre a minha expectativa, eu tenho melhoria no desenvolvimento comportamental. Assim por diante. Vai ter um conjunto de alunos, no entanto, que não vai ter esse desempenho, que vai ainda assim apresentar um problema de comportamento, ou ao menos indícios dele, e aí eu vou dar uma intervenção nível 2. Ou seja, uma intervenção para pequenos grupos, né, que não são baseadas numa análise específica daquele indivíduo, é uma análise mais ampla. Então, por exemplo, eu já vou dar um exemplo desse tipo aqui de intervenção. É que deixa eu terminar aqui, que aí eu tiro o slide, fica mais fácil de vocês me verem. E, por fim, você tem um conjunto de indivíduos que vai ter problema de comportamento e que a gente vai precisar fazer uma análise funcional dos comportamentos deles e eu vou precisar intervir nesses casos. Esses indivíduos, uma parte significativa deles tem deficiência, né? Então, por exemplo, quando você olha para a população com autismo, você vai ver que tem uma maior probabilidade de comportamento problema, né? Comportamento de autoagressão, de heteroagressão, entre outros, de disrupção, de quebra do ambiente e tal. Mas não necessariamente. Não necessariamente o indivíduo aqui vai ter deficiência. Você pode ter um indivíduo com um problema de comportamento muito sério, que eu vou fazer uma intervenção individualizada e que não tem deficiência, né? Eu sempre dou o exemplo, quando a gente brinca, quando a gente está em palestra, né, que é o Gabriel, né? Aí eu falo assim, não, eu estou falando Gabriel, mas pode ser qualquer nome bíblico, porque é Gabriel, Lucas, Mateus, né, que é professor, essa piada é bem característica, né, bem conhecida, porque a gente sabe que tem sempre alguns alunos que têm um problema de comportamento muito grande na escola e que não têm deficiência, né? Isso não quer dizer que eles têm uma deficiência que não foi identificada, não. Quer dizer que é um problema de comportamento sem deficiência mesmo. E o PBS, o SASS, vai endereçar indivíduos com deficiência e indivíduos sem deficiência também, tá bom? Então, esse é digamos assim, a base. Eu vou terminar aqui, vou dar alguns exemplos, mas vou terminar com essa frase aqui que eu sempre trago, né? Não há inclusão escolar sem saber especializado. Eu sempre trago essa mensagem para a gente entender o nível de gravidade, de profundidade que é o trabalho do professor, né? E, de fato, a gente não vai conseguir fazer as coisas acontecerem se a gente não tiver um saber mais especializado. Então, é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma escola e que eu quero implementar um PBS. Então, eu vou olhar para essa escola, vou entender quais são
as contingências que estão, eventualmente, reforçando comportamentos problema naquele contexto, né? Estão produzindo isso. Eu dei um exemplo aqui da inspetora dessa escola, dos próprios estudantes da escola. Você pode ter professores que têm um comportamento especificamente que, em alguns contextos, pode ser muito complicado. Eu posso ter uma série de iniciativas globais que vão apoiar isso. Algumas iniciativas globais, inclusive, podem ser de uma natureza um pouco diferente daquela que, em geral, a gente está pensando, né? Se eu estou pensando na escola de periferia, por exemplo, eu posso fazer algum tipo de relação com um projeto cultural, eu posso ter uma relação que é com um projeto de serviço social que vai apoiar todos os alunos. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma professora, uma diretora, que foi uma excelente diretora, chamava Maipe, ela, Maria del Piedade, uma espanhola. E ela identificou uma série de estudantes que estudavam à tarde e que tinham um problema de comportamento e que eles estavam com fome. Então, ela de manhã, ela conversava com as merendeiras lá, né? Era terceirizado, mas ela dava uma conversada legal lá. Ela separava a comida da manhã para eles. Quando eles chegavam, eles iam primeiro comer e depois eles iam para a sala, né? Então, você veja, quando eu seleciono, eu digo fulano vai comer antes, aí eu estou fazendo um apoio, fulano, ciclano, beltrano, que é nível 2. Mas quando eu determino, deixa eu olhar para todo mundo, ver quem está tendo problema, quem tem algum problema de insegurança alimentar, e eu vou lá na merendeira e dizer, eu vou organizar isso é nível 1, que eu estou olhando para todos, né? E aí, no momento em que eu seleciono e o programa vai se dirigir a alguém, ele passa a ser nível 2. Então, esse é um exemplo, né? Então, você pode ter uma série de coisas que vai abranger todos os estudantes. E tudo isso que vai atingir todos os estudantes é o que a gente chama de nível 1. É um nível universal. E aí você tem muitas práticas com muita evidência, né? Você tem algumas práticas que são uma evidência mais sustentada, vamos dizer assim, e tem para algumas situações especiais. Por exemplo, o jogo, só para dar um exemplo que nível 1, jogo do bom comportamento. É uma prática universal, nível 1, com evidência. O que é isso? Esse é Sanders e Sanders, se não me engano, de 69, os autores, que eram um casal. Você chega na sala e fala assim, pessoal, nós vamos fazer um jogo aqui, chama de Jogo do Bom Comportamento, Good Behavior Game. Já foi testado no Brasil, inclusive. Então, nós vamos dividir a sala aqui em 2 grupos. O grupo de cá, vocês querem que nome? Sei lá, aqui, eles fizeram um experimento assim, com a equipe escolhendo o nome. Então, grupo azul, grupo vermelho, digamos, né? Então, nós vamos escolher aqui qual é o comportamento que nós não queremos em sala, qual é o comportamento que não pode fazer, que é um comportamento inapropriado. Aí os alunos falam, conversar sem autorização, gritar, levantar da cadeira sem autorização, sair dessa sem autorização, sei lá, batucar, coisa assim. E aí, aí você diz assim, por exemplo, até 5 vezes que isso acontecer, toda vez que acontecer, eu vou marcar aqui. Se acontecer até 5 vezes, os 2 ganham. Se acontecer mais de 5 vezes, um dos grupos ganha. E aí, toda vez que acontece o comportamento, você vai lá no quadro e marca. Grupo vermelho, uma pessoa falou que. Grupo azul, uma pessoa levantou. E isso reduz de 83% a 94% o comportamento problema, no momento que você implementa. Só que, qual é o problema desse procedimento? É que ele não é generalizável. Você implementa o procedimento, ele funciona super bem, você para de implementar, e aí ele para de funcionar, esse procedimento. Então, esse procedimento serve para certos contextos que você precisa manter uma certa coisa para atingir uma certa disciplina para você atingir outro objetivo. Você não pode fazer toda a vida, né? Ou você não vai fazer um tempo e depois vai parar. Tá me ouvindo? Esse é um exemplo. Nível 2. Nível 2 é para aqueles alunos que apresentam algum risco de comportamento. Então, você tem uma série de indivíduos que apresentam algum tipo de possibilidade de ter privação de atenção. Lucelmo. Oi. Eu acho que a Flor está te chamando. Tem alguém te chamando? Não. Falou agora. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas continua, Lucelmo. Depois eu faço. Eu vou terminar já e a gente abre. Aí o nível 2, por exemplo, um procedimento chamado check-in e check-out. Ou seja, você pega um conjunto de estudantes e você diz assim para ele, quando ele chegar na escola,
ele vai até a coordenação, e a coordenador é um exemplo, não precisa necessariamente ser ela. E ela diz assim, ó, e aí, que aula que tem hoje? Ah, tal. Você sabe que vocês vão estudar? Ah, tem prova hoje? Ah, e aí, como é que tá hoje? Tá tudo bem? Tá. Ah, aí ele vai para a sala. Depois, quando volta, termina a aula, ele passa e faz a mesma coisa. Como é que foi hoje? Deu tudo certo, né? É uma coisa boba, coisa assim que parece que não tem efeito nenhum. E os efeitos, as pesquisas com isso são muito boas, né? Claro que, como eu disse, se tiver um problema de comportamento já instalado muito sério, não vai resolver, mas em nível 2 tem dados bem bons, chama check-in, check-out. Um outro exemplo, o exemplo final aqui para educação especial. Quando o indivíduo tem educação especial, não, individualizado, que pode ser educação especial ou não. Quando o indivíduo tem, de fato, um problema de comportamento, e aí eu identifico que aquele comportamento, eu vou fazer análise funcional. Eu identifico que essa análise funcional aquele comportamento por exemplo, por esquiva, ou seja, para se livrar de uma atividade. Aí eu vou criar um procedimento para aquele indivíduo, para primeiro ele aprender a pedir para se livrar da atividade, né? Ou eu vou mudar a atividade para ele, fazer uma adaptação da atividade para ele não ter esse mesmo tipo de comportamento de esquiva. E aí, baseado nele, individualmente, na análise funcional dele, eu mudo a contingência para ele, e aí eu vou ter, eventualmente, uma redução do comportamento de problema se eu colocar isso dentro de um tempo que seja relativamente bom, porque ele não vai acontecer assim, rapidamente, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente isso, esse sistema que é o SASSI, e que a gente está tentando agora começar a divulgar no Brasil, publicar aqui no país, começar a trazer uma bibliografia e principalmente uma disseminação. A grande barreira que a gente tem é, de fato, que ele tem que ser uma implementação sistêmica. E isso a gente vai precisar enfrentar e a gente vai precisar lutar para que tenham prefeituras, que tenham escolas, que implementem projetos pilotos para que a gente possa mensurar como que o comportamento problema vai ocorrer nesse ambiente, porque a gente tem que medir o quanto que eles acontecem e ele precisa cair, porque, como eu disse, o SASSI é um modelo que é baseado em ciência, então a gente precisa mensurar e demonstrar que aquilo teve efetividade. E agora as perguntas.